Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ForjaCast. Uma bênção ter você aqui com a gente. Hoje vamos tratar sobre um assunto muito importante, os vícios e os seus efeitos na vida do homem. Mas calma, daqui a pouco a gente entra no assunto. Tudo bem, reverendo Felipe? Tudo ótimo, que prazer estar aqui novamente com você, né? E hoje tratando sobre um tema que é tão atual e que ao mesmo tempo é tão pouco tratado. Então teremos a oportunidade abençoadora de pensarmos sobre ele. Exatamente. Nós escrevemos o livro Forjados, está aqui na frente, em que a gente trata sobre diversos assuntos que impactam a verdadeira masculinidade, à luz da palavra de Deus. E sem dúvida, a gente denuncia que a cultura apresenta um outro formato, um outro papel, uma outra função para o homem, que está totalmente distorcida do que a palavra de Deus diz. E muitas das coisas que essa cultura nos diz, reverendo Felipe, é de que o homem deve curtir a vida, ele deve ser feliz, ele não deve se reprimir, não deve se poupar. E isso está completamente na contramão do que Deus fez no papel do homem na sociedade. É interessante como o mundo ressignifica valores, né? Ressignifica o que é amor, ressignifica o que é liberdade. Por isso que hoje nós vamos falar sobre o desafio atual da masculinidade. Infelizmente, conforme a gente constata no livro que escrevemos, uma parte muito significativa dos homens cristãos hoje vivem em vícios diversos. Seja ele em pornografia, seja ele nas bets. E isso tem feito e trago um efeito devastador e espiritual para as famílias e também para as igrejas. Antes da gente entrar e mergulhar nesse assunto com o nosso convidado, nós vamos afiar nossa alma na palavra de Deus no quadro Cutelaria da Alma. Meu querido irmão, esse é o momento da Cutelaria da Alma, um momento tão especial no nosso ForjaCast, onde paramos um pouco a nosso desenvolvimento do tema para refletirmos sobre verdades da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre 3 verdades acerca da jornada espiritual de um homem de Deus, à luz do texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A Escritura Sagrada ela nos traz bastante imagens sobre como que a nossa vida é tanto moldada por Deus, como também ela deveria ser vista. Nós vemos na Escritura a imagem do oleiro e o vaso, nós vemos na Escritura a ideia do artesão sob a bigorna, em fogo e pressão, moldando um material para que ele seja útil. Mas há uma imagem muito importante da Escritura que fala sobre uma jornada. Nós vemos o salmista dizendo que algumas vezes o Senhor Deus, Ele mesmo, nos leva por vales que são escuros, mas Ele está conosco. Outras vezes o salmista nos faz olhar para o alto das montanhas, nos lembrando que a nossa jornada ela é longa. Somos peregrinos, estamos aqui nesse mundo apenas de passagem. O hoje é apenas uma vírgula entre a eternidade. Mas como que tem sido então essa jornada? É por isso que esse texto ele nos apresenta 3 verdades para que seu coração seja forjado. E a primeira delas é que todo homem ele corre. Isso não nos é opcional. Nós não corremos apenas porque é algo que fazemos, mas a jornada tem a ver com aquilo que nós somos. A vida cristã, então, ela não é uma jornada contemplativa, um doce passeio por jardins ornamentais, mas ela é uma corrida, e também não é uma corrida de velocidade. Ela é uma corrida como se fosse uma maratona, onde poderemos trazer a imagem do triatlon, várias modalidades em uma só. Não é uma linha reta que nos liga do ponto A ao ponto B. É por isso que tirar o pé desse acelerador é sempre perigoso. Porque Deus é que nos coloca nessa jornada.
Essa estrada é propósito de Deus para que nela sejamos forjados. Então, homens de Deus, eles vivem em movimento. O seu coração não para. Como disse Agostinho um dia, que sabendo que Deus havia feito ele só encontraria descanso em Deus. Jornada, caminho. Mas há uma segunda verdade desse texto, e é que essa corrida exige de nós abandono de pesos e de pecados. É por isso que, aí no versículo 1, ele vai dizer que não só estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, mas ele nos conclama a desembaraçar-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. E então, corramos com perseverança. Então veja que pesos não são necessariamente pecados aqui nesse texto. Pesos pode ser qualquer outra coisa das quais nós estamos acumulando em nossa mochila existencial, fazendo com que a nossa jornada seja pesada de maneira desnecessária. Mas veja que também fala de pecados, e pecados aqui falam daqueles que trabalham em nós como correntes, eles nos escravizam. É por isso que a maturidade do homem nesse processo de jornada começa quando ele aprende a diferenciar o que é permitido, do que é útil, daquilo que ele deve carregar, daquilo que ele deve abandonar. Mas o texto nos apresenta uma terceira e última verdade, e essa verdade é o foco define o nosso ritmo. É por isso que o texto vai nos dizer sobre qual forma nós devemos trilhar essa jornada. O texto diz, olhando para Jesus. A masculinidade que tenta correr olhando para si mesmo, ela tropeça. Se você tentar ser homem à luz do que a cultura dita para você, você não se assemelhará a Cristo Jesus. É por isso que a força do homem está sempre fora dele. O nosso destino não está em voltar para nós mesmos, mas de caminharmos de maneira contínua até Cristo Jesus. Afinal, Cristo Jesus é aquele que não só iniciou a boa obra em nós, mas é aquele que continua sobre nós e é aquele que continua a nos chamar para desfrutarmos da eternidade. Para terminar, a Forja do Dia nos lembra um seguinte desafio. Identifique um peso e um pecado que estão atrapalhando a sua jornada. Para que você possa correr leve, para que você consiga correr mais longe, mas para que, acima de tudo, você corra sempre para Jesus. Que o Senhor te abençoe. Muito bom. Que bênção poder ser tratado pela palavra de Deus e aprender cada vez mais com ela. Bom, chegou a nossa hora, a nossa conversa forjada. Nós vamos falar sobre dependência dos vícios e os impactos na vida masculina. Estamos hoje com o reverendo Carlos Fernando, que é bacharel em teologia, biomédico, mestre e doutor em genética e é pastor da Igreja Presbiteriana Peniel, no Horto Florestal, Zona Norte aqui de São Paulo. Reverendo, muito obrigado, satisfação em ter você com a gente hoje. Bom, Enéas, eu é que agradeço, reverendo Felipe, uma honra para mim fazer parte desse grupo. Espero que seja muito útil e edificante para todo o povo de Deus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos para a parte boa das perguntas? Começar quente. Começar quente. Pastor, logo de cara, quando a gente pensa em masculinidade, uma das coisas que talvez mais identifique o homem seja a facilidade dele de esconder-se da sociedade. Como é que o senhor, se assim o senhor concorda, como é que o senhor vê isso em relação à igreja? Porque essa igreja é esse corpo místico de tantos homens reunidos, o quanto que isso impacta a igreja, esses homens que continuam a lidar com esses pecados e com essas cargas das quais eles carregam durante tanto tempo? Reverendo, eu vejo isso como um efeito da queda que vem desde o Jardim do Éden, né? A omissão, o desânimo para assumir posições de vanguarda, de liderança, assumir papéis, são condições que naturalmente exercem sobre quem as pratica um certo grau de tensão. Essa tensão deveria ser vencida com facilidade, mas não é o que se vê. O que se vê é exatamente o outro lado da história, a omissão,
uma fuga, a tentativa de eliminar as dificuldades ou o peso que elas significam, escondendo-se simplesmente, não é? E além disso, além de um indivíduo que foge, a gente encontra alguém que deseja ocupar essa posição, não é? Recentemente eu estava lendo algo sobre autoridade, vim de um congresso que falou sobre esse tema, e uma verdade que é muito forte é que a cadeira do governo, da autoridade, a posição de liderança, ela nunca fica vazia. Alguém sempre a ocupará. Então, do mesmo jeito que a gente tem um homem que foge dessa posição por N razões, todas elas debaixo da questão da queda, a gente vai encontrar alguém que queira ocupar essa posição. Então, é a dificuldade dele de assumir o papel e alguém disposto a assumir o seu papel. Então, esse somatório é sempre uma equação que dá com um resultado muito ruim. Olha, a gente percebe que nos vícios, no álcool, na pornografia, no tabagismo, nos jogos, os homens, o masculino parece ser um pouco mais afetado do que o feminino. Então a primeira pergunta é se isso é verdade, se existe alguma predileção genética, cultural, espiritual para que o homem seja mais impactado do que a mulher no que diz respeito a vícios. Com certeza. A frustração que vem do não cumprimento de um papel, o desânimo que vem pela não percepção de resultados que deem orgulho, no melhor sentido da palavra, promove um esvaziamento da personalidade da pessoa, e alguma coisa que a gente não pode desconsiderar é o fato de que o ser humano não é o produto de uma evolução, mas é o resultado de um projeto. Portanto, o que a gente encontra no homem frustrado é alguém que foi projetado para, e aí a gente tem várias coisas nessa lista, e por não exercer aquilo para o que foi projetado, a gente observa a frustração, a dor, o ressentimento, a vergonha, o desânimo, e tudo isso faz com que no coração de quem sente haja necessidade da busca de um elemento de compensação. Então, o vício, que é uma forma de fuga, a busca drogas de abuso, porque vício não necessariamente de natureza química, né? Mas também um vício habitual, como por exemplo a busca por pornografia, jogos, essas coisas todas que o senhor citou, aparecem como alguma coisa que o homem busca para fechar as lacunas que estão abertas por não exercer aquilo para o que foi projetado. Então, é verdade que isso acontece, esse diagnóstico precisa acontecer na vida da pessoa que passa por isso, para a gente identificar exatamente quais são os pontos vulneráveis e aí buscar o diagnóstico, no diagnóstico desses pontos vulneráveis, a receita para o sucesso no tratamento, né? É alguma coisa muito que acontece dentro de um consultório médico, né? A nossa relação com as escrituras e com a ciência, ela é corroborativa, né? A gente acredita que elas estão de mãos dadas com o objetivo de promover o bem do indivíduo que se submete a isso, entendendo as coisas como elas são. Não é uma fé irracional, mas é inteligível, alguma coisa para a mente e o coração. Pastor, pensando nisso, talvez alguém olhe e diga, não, mas olha, eu assisto pornografia, mas não é tanto assim. Eu jogo na bet, mas talvez... Só um pouquinho. É só um pouquinho. Uhum. Ou outros vícios que são mais socialmente aceitáveis, como por exemplo alguém que se nomeia, você que é o homem das palavras em inglês, Tiki, como é que é o nome o termo que se dá a quem trabalha muito? Workaholic. Eu tô falando, esse homem é o mais inteligente. Então desse termo que ele acabou de falar, que eu não sou suficientemente inteligente para repeti-lo, como é que nós poderíamos então diferenciar para o nosso público o que é um vício do que é um hábito? Porque ele pode dizer, não, eu tô trabalhando muito porque isso é um hábito. Eu só jogo de vez em quando porque é um momento de lazer, é só um hábito. Como diferenciar então o hábito de um vício? Certo. Nessa perspectiva, é uma questão de tempo. Eu sou brasiliense e lá a gente tem um ditado que é assim: grandes vendavais são anunciados por suaves brisas, não é? Então, essa distinção que a gente criou entre, nessa perspectiva de hábito e vício, é uma questão de tempo. Porque tudo que é grande, tudo que é trágico, pavoroso na vida de uma pessoa,
no sentido mais pejorativo do que essas coisas possam ser, um dia começaram com a simples curiosidade de ver como é. Então ele vai lá para ver como é que funciona o sistema e joga um pouquinho de dinheiro, ele vai lá para entender como é que é esse negócio da alegria começa com o rapazinho, o menininho lá na escola, que o coleguinha mostra uma foto, um videozinho rapidinho, e aquilo desperta na mente humana um mecanismo perigosíssimo quando usado para o mal, veja. E aí a gente não tem como não falar de dopamina, né? Como não falar de efeito dos neurotransmissores, os efeitos que essas coisas causam no nosso cérebro. Quando a gente se depara com alguma coisa proibida, ainda que culturalmente, vamos falar ainda nesse nível, né? Alguma coisa para uma criança que é proibida, quando ela se depara, tem aquela experiência e percebe que não há nada que a iniba de fazer aquilo imediatamente, aquela sensação do prazer sem a punição é o que vai pavimentar a estrada da escravidão. Vai chegar um momento em que ela não consegue mais se soltar daquilo, não é? E isso vai para o vício do uso de bebidas alcoólicas, vai para o uso de drogas de abuso, vai para a questão pornográfica e outros tantos hábitos, como, por exemplo, colar na prova e tudo mais. Então, o cérebro ganha, como os neurocientistas gostam de descrever, um banho de dopamina, né? Aquela alegria, aquele entusiasmo que vem de ter se aventurado em algo sem que alguma coisa te inibisse de fazer aquilo. E isso é um caminho perigosíssimo. Felizmente com volta, né? Felizmente com volta. Desde que a gente faça um diagnóstico e trate isso rapidamente, né? Quando nós falamos de vícios no aspecto masculino, o que mais salta aos olhos é a pornografia. Então, a gente, como o senhor citou, no passado isso era até um pouco mais difícil acesso, uma revista Playboy, era algo mais difícil de se comprar na banca de jornal, tinha que ser maior de idade, às vezes o filho ia lá e roubava do pai, do tio, acesso a vídeos nas locadoras era também muito difícil. A realidade hoje é muito pelo contrário. Com 2, 3 segundos de cliques na internet, você consegue ter um acesso a um arsenal muito grande pornográfico. Então, o que acontece com o cérebro, com o corpo de um homem que consome pornografia? Muitas vezes ela pode ser justificada como algo, eu não estou prejudicando ninguém, é algo que eu faço sozinho. Mas na prática isso está o atrapalhando fortemente, grandemente. Com certeza. A ideia de não estou prejudicando ninguém é uma ilusão. Primeiro porque está, não é? A gente sabe que socialmente quem trabalha do outro lado da câmera, seja de vídeo, seja fotográfica, é alguém que está vivendo num subemprego, num submundo, numa situação que esvazia a humanidade daquela pessoa, que desvirtua aquilo que ela foi feita para ser, instrumento para a glória de Deus. Então, por mais que haja este senso de anonimato, tanto por parte de quem assiste, quanto por parte de quem está sendo assistido, isso não é verdade. Isso é uma ilusão social que a gente criou. A gente sabe estatisticamente, a gente sabe policialmente o que o submundo da pornografia significa, né? Um outro aspecto é que é o seguinte, a ideia de que você não está prejudicando a si mesmo, de que é só uma experiência assim esporádica, diária, semanal, alguma coisa desse tipo, ela também é uma ilusão. Porque a gente sabe que o cérebro é um órgão plástico, como todos os demais do nosso organismo. Significa que ele é modulável, ele se modela à medida em que a gente mexe nele. Mudando o que tem que ser mudado, nos músculos é mais fácil de perceber, não é? Se você faz exercícios físicos com certa frequência, o músculo na primeira etapa apenas dói, na segunda fica mais tonificado, na terceira ele começa a crescer e na quarta ele está, digamos, na sua melhor performance. Com o cérebro acontece a mesma coisa. À medida em que você dá descargas de dopamina no seu cérebro, no nível que, digamos, seja aceitável para o que ele foi projetado, que é aquela alegria que vem quando você está jogando futebol com um amigo e faz um gol,
aquela alegria de quando você passa horas estudando para uma prova e tira nota 9, 10, né? A alegria de ver um filho nascer. Estas alegrias, essas emoções naturais da vida fazem com que o cérebro gere descargas de dopamina que criam um registro de que aquilo foi bom e deve ser repetido. Mas o fato é que quando você faz isso com uma frequência maior do que o seu cérebro está preparado para receber, você cria um ambiente artificial de alegria constante. Há um livro muito interessante, um livro antigo da década de 90, onde o autor, o Donald McDowell, se não me engano o sobrenome, escreveu um livro chamado Felicidade Artificial. Ele fala nessa literatura a respeito disso que se produz tanto do ponto de vista naturalmente induzido, quanto do ponto de vista químico, que é a busca por uma alegria a qualquer custo. Então, uma descarga de adrenalina. Quando você faz isso, por exemplo, com a pornografia, funciona. Então, você percebe que é barato, é fácil, é acessível, como o senhor bem descreveu, e aquela alegria vem. Então, você, na segunda tentativa, no dia ou na semana, quer uma dose um pouco maior, quer um pouco mais de imagens, quer um pouco mais de euforia, quer um pouco mais de segredo. E chega uma hora que o que gastava alguns segundos gasta minutos, que gasta horas. Chega uma hora que aquilo que se faz apenas diante de uma tela já não é suficiente. Você quer aquela mesma alegria, aquela mesma euforia que teve nos poucos minutos do começo desse processo, constantemente. É o momento em que não basta mais ver, é preciso fazer. É o momento em que não vai bastar mais fazer, vai ter que se fazer com frequência. E não basta fazer com frequência, também acompanhado de elementos acessórios que intensifiquem o prazer. Então, é muito comum ver a pessoa, relatos até a gente tem, de gente que sofre com problemas do consumo de pornografia, quando chega no fim desse poço, no fundo desse poço, já está envolvido com pedofilia, está envolvido com casos de até tabus sexuais de relações interfamiliares, a pessoa que tem outra família e a pessoa que começa a fazer isso associada ao uso de drogas, seja do álcool, que é uma lícita, quanto às demais que são ilícitas para intensificar aquilo que o cérebro dele agora está forjado, no pior sentido da palavra, para poder receber. Então, é uma loucura a gente achar que quem entra nesse caminho domina, tem controle sobre o que isso vai resultar, porque não tem. Pastor, primeiro, uau, né? Eu falei que ele era bom, né? Falei. Bom, Mas, o senhor que é generoso. Aqui nós estamos falando, pastor, dessa jornada. E talvez essa carga imensa que vai se acumulando nas costas, ela não seja tão percebida durante o processo. Eu me lembro quando estava fazendo um curso de aconselhamento e nós fomos expostos a um estudo de caso, que falava mais ou menos essa história. Um homem que nunca teve tendência homossexual, mas agora já estava na faixa dos 70 anos e soro positivo. E por que ele chegou lá? Ele teve um primeiro contato com a pornografia ainda na primeira infância. Aquilo foi nesse processo de buscar cada vez mais. Ele sentiu a necessidade de experimentar, porque a primeira pornografia que ele consumia, hétero, já não o satisfazia mais. Isso foi até que ele não casou, com várias relações promíscuas, agora crente em Jesus, salvo no Senhor, mas já na terceira idade, sem casar e soro positivo. Então, olha como essa jornada é terrível. Mas não só olhando para essa jornada imensa, pensando em algo agora, para que os homens pudessem identificar. Existe alguma forma de ver, por exemplo, como esse vício pode afetar a capacidade de concentração, a memória, a tomada de decisão de um homem, seja ele nessa fase escolar, seja ele na fase adulta, quando tem que lidar com as demandas da igreja, com as demandas da família? Com certeza. Eu diria que a forma mais fácil de perceber isso e mais cotidiana é o desejo de fuga. Todas as vezes que a gente está submetido a alguma atividade que requer da gente um gasto emocional, físico muito intenso,
a gente naturalmente tende a se dispersar, não é? Então, quando você está trabalhando, escrevendo, estudando, conversando com alguém a respeito de algo importante, planejando, são atividades neuronais que requerem muito consumo de energia. Isso é o que cientificamente está acontecendo dentro do cérebro, não é? E nesta tentativa do próprio cérebro de melhorar esta performance ou de aliviar esta tensão, a gente naturalmente se dispersa. Então você começa a olhar para o lado, você começa a querer levantar do lugar, começa a querer ir a outro ambiente, mudar para sair daquela tensão. Isso naturalmente acontece com a gente o tempo todo. Agora, o problema grave é quando você dá para o cérebro, nesses momentos de necessidade de fuga para aliviar a tensão, uma carga de dopamina por causa destes outros meios de obtê-la, não é? Então veja, como é que isso se dá na prática? Se eu me sinto assim, cansado por alguma tarefa, eu preciso de ter tempos de intervalo entre uma tarefa e outra. A gente pensa que a produtividade fica alta se eu passar 4, 8, 12 horas sentado numa mesa, escrevendo, estudando ou fazendo qualquer atividade que seja. E não é assim. A gente precisa de intervalos, né? Há quem diga que o cérebro humano adulto e saudável, no máximo, consegue se concentrar durante 30 ou 40 minutos numa atividade de gasto intelectual e energético muito alto. Então, faça intervalos de 5 ou 10 minutos, mude de ambiente, não é? Ouça música, coma alguma coisa que seja de fato saudável e volte para o ambiente para poder, nesta, digamos assim, higienização da mente, voltar para ser produtivo. Quando você sai do ambiente e come alguma coisa que lhe faz muito mal excessivamente, né? Atira-se num pote de doce, não é nenhuma crítica aqui ao nosso, porque aqui tá muito saudável, né? Mas quando você se atira num pote de doce, numa comida de fast food altamente calórica, né? E, enfim, ou quando você vai à pornografia, ou quando você coloca uma música que tem um teor muito exigente, de ritmos muito intensos, isso faz com que o seu cérebro deseje aquela condição de novo, de novo e de novo. Então, a capacidade de concentração diminui, o desejo por essa dose aumenta, a sua produtividade cai, e é assim que a vida vira uma tragédia, né? Então, é alguma coisa muito prática isso. Eu imagino que o senhor, no gabinete pastoral ou também na atividade profissional, consegue mapear alguns gatilhos, algumas coisas que fomentam o vício nos homens. O senhor já citou a questão da fuga de responsabilidades, que muitas vezes pode fazer com que o homem busque um vício. Nós temos outros problemas, como a ansiedade, a solidão, a busca pelo propósito, ou a falta de propósito, que pode fazer com que alguém busque o vício como uma alternativa. O que o senhor elenca, seja no gabinete pastoral, seja na clínica, o que o senhor elenca como fatores que favorecem a pessoa a buscar um vício? Ótimo. Eu penso o seguinte, biblicamente falando, pessoas geralmente buscam ajuda quando já se percebem no vício e numa circunstância que ela notou que não tem mais controle, né? Aquilo causou algum dano familiar ou profissional, ela pode ter perdido o emprego ou passado numa situação vexatória pública, a família, né, pode ter tido problemas com a esposa, com os filhos. É muito mais comum do que nós gostaríamos esse tipo de relato e pessoas que nos procuram por causa disso, né? Às vezes foram pegas fazendo alguma coisa errada, né, e isso gerou uma série de problemas sociais e familiares. Isso é muito sério, né? Eu diria o seguinte, a gente tem no nosso mundo uma perspectiva para tratar esse tipo de problema que é muito estética, digamos, cosmética, não é? É mais fácil, irmão, a gente chamar a pessoa e dizer assim, olha, eu vou te ensinar técnicas para você consertar isso, para você não fazer mais aquilo. Então, tenta-se, a gente abre a internet e a gente tem um monte de gente se propondo a esse tipo de modelo, né? Vamos consertar o homem de fora para dentro, para ficar uma cena bonita para quem vê, aceitável para a sociedade, palatável para a família e até para ele mesmo. Eu não acredito nesse modelo.
Eu acredito que a transformação de uma pessoa, para ser de fato consistente, real, tem que ser de dentro para fora. São os pilares que têm que mudar de lugar. A satisfação de uma pessoa é aquilo que ela obtém pelo modo errado e por isso paga uma conta, né? Sempre virá consequência. Agora, quando a gente muda os pilares no interior da pessoa, ou seja, a gente, eu digo, né, quando se submete ao método de mudança, que aí é que vem o ponto, alguma coisa muito substancial acontece, porque agora não são só mudanças de hábito, é uma mudança de vida. Então eu não acredito em mudança real, em libertação de vícios e coisas desse tipo, que não passe pelo caminho do novo nascimento. Você precisa nascer de novo. A pessoa precisa compreender que aquele homem não funciona. Tem que ser um velho homem para ser deixado para trás. É nesse momento que nós vamos encontrar em Cristo a redenção para o homem frustrado. E não numa técnica nova para cosmeticamente torná-lo um homem aceitável, seja onde for, na sociedade, em casa ou para ele próprio, né? Quando a gente busca satisfação nestas coisas é porque falta satisfação em Cristo, porque nós fomos projetados para isso. Algo em nós clama por uma relação muito próxima com aquele que nos criou. Quando essa relação está rompida, ou quando ela não existe, ou quando ela está fragilizada, nós precisamos voltar a essa fonte, nós precisamos voltar ao Criador e entender junto dele onde é que está quebrado, para poder solucionar o problema. Então, sem o novo nascimento, não haverá mudança significativa, não duradoura, né? Ela, no máximo, é temporária. Pastor, pensando nisso que o senhor acabou de falar, seria muito legal se nós disséssemos aqui no programa que nós estamos tratando de problemas do lado de fora. Inclusive, um dos grupos de discipulado, estávamos falando sobre o problema do vício, da pornografia, e alguém chegou para uma outra alguém e falou, não, mas isso aí a gente precisa tratar aqui entre os homens. Isso aqui é coisa de que acontece lá do lado de fora. Era um senhor de idade mais avançada, ele devia ter uns 60, 70 anos. Eu achei interessante quando chegou a mim esse relato, porque é assustador quando a gente estava fazendo a pesquisa para o livro. Algumas pesquisas já desatualizadas apontavam dos anos atrás, você me lembra o ano da pesquisa? Acho que é 2017. 2017, que 50% dos homens, 53% dos crentes haviam consumido pornografia no último período. E isso coloca, então, considerando uma pesquisa de 10 anos, que provavelmente metade dos homens que estavam no domingo com as duas mãos levantadas cantando grande ao Senhor, naquela semana, estavam consumindo pornografia. E o senhor tocou num ponto que é extremamente fundamental. A gente não fica parando arestas, né, para deixar a forma externa bonita. Tem a questão com o novo nascimento. Mas como agora conciliar, então? Alguém que tem convicção de que é salvo em Jesus e que teve um encontro real e redentor com Cristo, mas ainda continua lidando com esse vício. Porque realmente é um problema de novo nascimento. Mas como que esse homem, então, agora, que se considera crente, ainda lida com esse tipo de vício? Como que a gente consegue conciliar essas duas coisas? Ótimo. A ciência tem um problema muito sério no que se refere ao entendimento das causas dos problemas humanos. Me refiro aqui às ciências médicas, né? Especialmente esse segmento entende que o problema do homem está fora do homem. É sempre um fator ambiental. Na genética a gente chama especificamente de fator epigenético. É alguma coisa que fora de você interfere em você e lhe causa dano. Biblicamente nós precisamos dizer que isso está errado. Inclusive, cientificamente, já se deram conta de que este tema e essa definição precisa ser revista. A questão é simples. Se o problema está sempre fora, se nós removêssemos, então, todas as circunstâncias que levam o indivíduo a fazer o que é errado, ele seria um indivíduo naturalmente bom. Em resumo, se nós trancássemos ele dentro de um mosteiro no alto de uma montanha, ele viraria um santo. E a história mostrou para a gente que não é isso que acontece, justamente o contrário. Então, esse problema que o homem tem consigo mesmo o leva para caminhos muito perigosos. Jeremias disse:
enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No verso seguinte ele responde a pergunta que é retórica: eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. Então quer dizer, o problema do homem não está fora, está dentro. O nosso maior problema somos nós mesmos. A maneira como nós olhamos para nós mesmos pode ser um grande problema ou uma grande solução. Quando Jesus encontrou-se com Nicodemos, e aí tem todo aquele enredo, ele vai para a casa dele, chega lá, estão os amigos e tudo mais, os doutores da lei olham para a cena e dizem: comendo com pecadores? Jesus, é porque o médico veio para os doentes, né? Não para os sãos, né? O que essas histórias têm a ver? Há uma conexão muito forte com o fato de que o diagnóstico do problema que você tem precisa partir de você. A pessoa que tem o problema precisa ser a primeira a dizer o seguinte: eu preciso de ajuda. E essa pessoa que o senhor disse que levanta as mãos no domingo e que faz parte da estatística do problema, ela precisa corajosamente parar e não fingir mais que está tudo bem. Ela tem que identificar-se como alguém doente, porque todo bom tratamento só começa quando o indivíduo tem a consciência da necessidade de um médico. É a hora que ele sai de casa, entra no carro e vai em busca de um serviço de saúde, não é assim? Para tratamentos de questões espirituais, o caminho é o mesmo. O que muda é o consultório, quem muda é o médico e quem muda são as metodologias que o médico vai usar. Ir a Cristo, no primeiro passo, significa admitir que estou doente. Eu preciso de cura, eu preciso de mudança, eu preciso que os pilares da minha vida mudem de lugar. Quando eu busco satisfação na pornografia, no enredo sexual proibido, é porque eu não estou satisfeito onde eu estou e com quem eu estou. Pode ser com a minha esposa, pode ser comigo mesmo, pode ser com o meu corpo, com a minha relação com as pessoas. E as frustrações que eu carrego por causa das falhas que eu tenho, eu tento fingir que elas não existem quando eu vou numa fonte que eu controlo. Então, a falta de controle sobre si mesmo, sobre suas vontades, faz com que a gente tenha que voltar para o médico que é capaz de nos consertar. E contar para ele é o primeiro grande passo. Nós não oramos mais dizendo os nomes dos pecados que cometemos. A gente ora dizendo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. É uma coisa que passa tão rápido. Pela multidão dos pecados. Né? No máximo, pela multidão, os mais piedosos. Né? Mas a verdade é que a gente precisa parar diante de Cristo, fechar os olhos e falar o nome de um por um. Esse é um exercício tão pavoroso, irmão, mas tão pavoroso, reverendo, que quando a gente tiver que fazê-lo, inclusive, mais de uma vez por dia, aquilo gera em nós tanto constrangimento, tanta dor, tanta realidade de quem nós somos, que a gente percebe que a gente precisa de salvação. Que Jesus não é só um ajudante para mim, é alguém essencial para mim, que eu estou perdido em quem eu sou. Então, falar nomes dos pecados todas as vezes que a gente comete é uma grande saída. A segunda é fazer o caminho contrário que nosso pai biológico Adão fez, né? Ao pecar e ao se dar conta da vergonha que o pecado trouxe, a primeira coisa que ele fez foi fugir da presença de Deus. Esse é um exercício muito perigoso, que causa muitos danos, porque às vezes nessa fuga a gente não acha o caminho de volta. Não é? A necessidade da permanência na presença de Deus se dá e a gente manifesta essa dependência da seguinte maneira: Senhor, eu pequei de novo. E eu estou aqui nos teus braços porque eu confio na suficiência do sangue de Jesus para me lavar. Eu pequei outra vez, mas eu não quero fugir do Senhor, eu quero fugir para o Senhor. Eu não quero me lavar, eu não quero me melhorar, eu não quero abandonar esse hábito para voltar. Eu venho como estou, como é a letra da poesia do cântico que a gente gosta tanto, né? Isso são dois exercícios muito simples, mas que todo homem, à medida que o praticar, vai perceber o quanto isso é um meio poderoso de graça para nos reaproximar de Deus e para consertar os pilares da nossa vida no lugar certo que eles deveriam estar. Muito bom. Nós temos também, a gente falou sobre pornografia, mas a gente tem alguns vícios que são mais socialmente aceitáveis. O álcool, inclusive, é uma indústria poderosa, as propagandas estão aí convidando as pessoas a viver esse mundo.
E também a própria comida, a Bíblia chama de glutonaria, o comer demais, o comer de forma inadequada, também impacta a saúde, impacta as pessoas a tal ponto que em algum momento pode ser um vício. A comida pode ser uma fuga, como a gente está falando bastante aqui. Então, como é que a gente lida com esses vícios socialmente aceitáveis que muitos homens também acabam sendo impactados? A melhor estratégia para vencer o inimigo do vício é a fuga. Aí sim. Aí a fuga entra no processo, né? Isso guarda uma relação muito forte com o que a Escritura disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Há uma relação muito forte nisso. Como é que a neurociência explica esse fenômeno? Todas as vezes que a gente se submete a alguma coisa que é prazeroso, uma coisa prazerosa, um registro do prazer fica nos nossos neurônios. Então funciona assim: uma pessoa que consuma uma dose de álcool, um cálice, uma taça de vinho e tal, tem prazer nesse ato. Então você vai a 1, 2, 10, 50, não importa quantas. Ficará gravado o registro de que aquilo lhe faz bem, lhe traz alegria e euforia. Ok. Se você trocar o álcool por qualquer outra coisa, como por exemplo pela droga cocaína, a mesma coisa. Se você trocar pela anfetamina, que é uma classe de outras drogas, mesma coisa. Então, seja uma droga lícita ou ilícita, ou até um cigarro, vamos dizer assim, a pessoa usa a primeira vez, gosta, não é? Se sente relaxado, ok. Todas as vezes que a gente entra em contato com algo, seja bebida, seja droga sintética, seja o tabaco, que é uma fumaça, né, um vapor, ou a própria comida, alguma coisa no nosso cérebro reconhece a chegada dessas coisas. Então, na superfície de um neurônio, imagine que meu punho aqui é um neurônio, você tem alguma coisa parecida com o chuveiro lá da sua casa, né? Então, na superfície do neurônio há vários poros, vários furinhos, como no chuveiro. Quando você entra em contato com alguma coisa que lhe faz bem, um neurônio comunica com o outro, quer dizer, os do estômago com os do cérebro, os da boca com os do cérebro, do nariz, seja lá qual foi a via de entrada daquilo que lhe deu prazer, aquela via comunicará ao cérebro que alguma coisa muito boa chegou. Então, uma sinalização química leva a essa mensagem, ou seja, o contato não é físico entre os neurônios, mas químico. Há uma distância física e uma substância pula de um lugar para o outro, igual a água do chuveiro na cabeça da gente. A gente não tem contato direto com o chuveiro, mas a água promove um contato indireto, certo? Então, todas as vezes que a gente entra em contato com alguma coisa prazerosa, uma sinalização química é jogada da fonte onde ela entrou até o cérebro e um registro fica. Quanto mais você pratica esse ato, mais furinhos na superfície dos seus neurônios se abrem para receber aquela sinalização. Ou seja, é por isso que cada vez que a gente faz alguma coisa que é prazerosa de novo, a nossa tendência é fazer mais na segunda do que na primeira. Olha como isso funciona com a comida. Você come um hambúrguer bem gostoso. Na sua primeira experiência com o hambúrguer na vida, é a coisa que eu mais gosto, é um hambúrguer. Eu não gosto muito de pizza, os paulistas gostam muito de pizza, eu gosto de hambúrguer. Quando você come a primeira vez é maravilhoso, mas chega uma hora que você já não quer mais com uma carne só, já quer com 2, depois quer com 3 queijos, depois quer com isso, com aquilo, e vai crescendo o hambúrguer. E o seu corpo também vai crescendo, porque essa desregulação naquilo que lhe dá prazer e a quantidade do que lhe dá prazer, problema do coração, de não conseguir parar num momento seguro desse processo, promove lá os seus problemas. Pronto. Então nós temos aí um problema. Aí a pessoa chega à conclusão que está na hora de parar com isso. Vou diminuir a quantidade do hambúrguer e vou voltar ao pequenininho lá do começo. Certo. Mas toda vez que você comer hambúrguer dali para frente, você vai desejar o grandão, que foi a experiência que lhe deu mais carga de dopamina. Então, isso funciona com tudo. É por isso que uma pessoa que parou de fumar hoje, se daqui 10 anos ela pega um cigarro e coloca na boca, ela vai ter no dia seguinte a capacidade de fumar
10 anos depois, igualzinho ela teve 10 anos atrás. Porque todos aqueles furinhos que com o passar do tempo foram se fechando, os poros do neurônio, quando ela dá aquele estímulo de novo, eles se abrem e ficam ávidos. Então a vontade de novo vai ser maior do que foi no dia anterior. Quando a gente entende esse processo, você compreende o seguinte: é por isso que pessoas que tiveram contato com drogas de abuso, que tiveram contatos com o uso abusivo de qualquer coisa que é boa, precisam entender que elas nunca mais vão poder lidar com essas coisas como uma pessoa que nunca lidou com elas. Então, é por isso que você não pode mais flertar com o mal. Você não pode mais acender uma fagulha na sala do seu coração em relação a aquela questão, porque lá está cheio de gasolina. Então, quando a gente entende esse processo, você compreende o significado de a fuga é o melhor caminho. O Provérbios diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Andar com gente que fala coisas que incitam o desejo de fazer o que é mal já é perigoso. Quem dirá estar na presença de coisas que lhe são perigosas. Então, o tabaco, o álcool, a droga de abuso, as pessoas precisam todas compreender uma coisa, especialmente nossos irmãos convertidos, crentes, porque há muitos deles que estarão nessa academia em busca de aprimoramento, de crescimento espiritual. Pecados perdoados também têm consequências. A gente não pode esquecer disso. Ló que o diga, não é? As escrituras dizem o justo Ló. É verdade, Pedro falou isso. Mas quando a gente olha para as páginas de Gênesis, a gente vê um homem bêbado, morando dentro de uma caverna, pai dos seus próprios netos. Então, quer dizer, Ló para sempre teve que lidar com esses problemas. Noé, quando desce da arca, um homem que era pregador da justiça, desce da arca porque Deus destruiu todo mundo lá de fora por causa da maldade. Planta uma vinha e se embriaga. Então perceba que homens crentes também são suscetíveis às consequências dos pecados perdoados. A gente não pode mais ter contato com certo tipo de coisa. Uma pessoa que converteu-se e deixou a pornografia precisa entender que nunca mais pode colocar os pés nesse campo, né? Para estas pessoas, os gatilhos podem ser um outdoor. Na nossa época, o senhor falou de época e eu lembrei da minha, né? A pornografia nossa era aquelas revistas que vendiam roupa íntima. O filho que tinha uma daquela que pegava da mãe, aquilo virava o assunto na escola. Tinha uma foto das moças de lingerie. Das moças de lingerie. Agora, hoje, o que menos se tem é lingerie na imagem. E a pergunta é, será que eu posso flertar com isso? Jamais. Então, Lutero explicou isso assim, ele disse: a gente não pode evitar que um pássaro pouse no nosso ombro, mas pode evitar que ele faça ninho, né? Você passar a ver alguma coisa que é estimulante é uma coisa, mas você dar o segundo olhar é a sua decisão. O homem que estiver em Cristo ganhou na nova criatura que é o domínio próprio. A capacidade de não olhar a segunda vez, de dizer não para tudo aquilo que é nocivo. E nós precisamos fazer uso disso. Às vezes a gente não quero esticar muito esse tema aqui, mas eu penso assim, às vezes a gente fica pensando, puxa vida, Senhor, não é mais fácil o Senhor tirar a tentação da minha frente? Ora, do ponto de vista racional e matemático é. Mas como é que a gente vai se dar conta de que a fé que a gente recebeu é robusta? Como é que a gente vai se dar conta de que nós temos um novo espírito, se não pelo fato de nós praticarmos aquilo que este novo espírito nos dá a capacidade de fazer? Como é que a gente vai perceber que a nossa fé funciona quando a gente não tiver oportunidade de colocá-la em prática, não é? Então, veja, inclusive, as provações que estão diante de nós e as tentações como algo para trazer alegria no coração, no sentido de que são oportunidades que eu tenho de dizer não para estas coisas e perceber a obra que Cristo está realizando na minha vida. Então não fique triste por elas, fique triste por não aproveitá-las bem para perceber esta obra de santificação que está acontecendo em sua vida. Pastor, eu acho que a gente já está chegando ao final. No final, sim. Mas pegando um gancho no que belamente o senhor compôs, quase uma orquestra, né? Muito bom. Às vezes na igreja foi de alguma maneira concebido de que quando Deus nos liberta, ele liberta sempre instantaneamente e de forma conclusiva, de tal forma
de que você toma absoluto nojo daquilo que você fazia, seja a prática que for, e que não existe mais nenhuma possibilidade de você voltar a ele. A gente acabou de ver que não é bem assim que funciona. Algumas vezes nós até identificamos alguns milagres acontecendo em testemunho de Deus mudar, realmente, mas me parece que o que geralmente acontece é que, por exemplo, um adicto, ele sempre será um adicto. No sentido seguinte de que ele não pode mais tentar olhar para aquele ambiente que lhe trazia dopamina em excesso e achar que ele vai poder atravessar esse rio sem se afogar. Então, pensando nisso, como que a gente pode orientar os nossos irmãos que lidam ainda com esses vícios e que precisam ter a sua identidade reconstruída em Cristo, se faz sentido nós voltarmos a olhar, talvez, para uma vida piedosa de fato, como eram os nossos irmãos puritanos, de práticas de vida e de fé, que hoje poderiam ser ditas ser legalistas. Faz sentido, pastor, isso? Faz todo sentido. Quando o senhor fala disso, olha, a teologia, o ensino, a prática de vida puritana, eu acredito, nunca tiveram tanto lugar na sociedade como hoje. Porque a gente vive uma realidade do esvaziamento do significado de uma transformação. No sentido de que é da nossa cultura a ideia de apertar botões, né? De que tudo aconteça no modo fast, né? A gente quer a comida rápida, a gente quer o estímulo rápido, a gente quer a mudança rápida. E não é assim. Transformar uma pessoa de modo eficiente e duradouro é uma tarefa complexa. O próprio Deus está nos mostrando isso ao fazer isso devagar. Eu vejo uma mensagem muito forte quando a Escritura diz: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta transformação da carne no tempo de uma vida é uma prova de que ela de fato é frágil. Há muitas fragilidades a serem transformadas. Nosso espírito está pronto porque um homem que tem a sua vida depositada em Cristo e o tem como único e suficiente Salvador, ele pode morrer nesse segundo que o espírito dele imediatamente volta para Deus que o deu, porque está pronto. Agora, a fragilidade da carne se mostra algo tão real que Deus leva uma vida para transformar. A ideia de que não tarda a volta de Cristo, como alguns a julgam demorada, antes que o Senhor quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, isso ganha características no que se refere às pessoas como sociedade e também no indivíduo. Porque o indivíduo precisa convencer-se do mal que ele pratica, do mal que ele carrega, para que ele então se submeta a um processo de mudança e as mudanças comecem a aparecer. Esse é um processo, não é um evento. A conversão e o nascimento de novo é um evento, acontece de uma vez. Agora, a transformação da vida nascida é um processo. Isso é bom, porque geralmente, observa na sua vida, as coisas melhores que a gente tem, as mais robustas na nossa personalidade, foram produtos de uma construção paulatina, um negócio que foi todo dia um pouquinho. E a perspectiva puritana supervaloriza o fato de que nós temos que aproveitar cada meio de graça que existe neste processo de reconstrução. É a ideia de um homem que tem uma caixa de ferramentas e aprende a usar cada ferramenta que tem. Não basta ter uma caixa cheia. É preciso entender para que cada coisa serve, porque cada ferramenta feita para uma finalidade, quando usada para a finalidade que foi feita, otimiza a tarefa. Quando a gente olha para a oração, a leitura bíblica, a consolação mútua, ou seja, um homem que conversa com outro sobre masculinidade, sobre lutas, problemas, o discipulado, enfim, todas estas coisas promovem a adoração, não é? Ela promove em nós, como ferramentas que são, estes consertos que a nossa natureza precisa no processo de santificação. Por isso, o homem precisa encorajar-se a entrar nessa jornada, compreendendo que cada proposta que lhe está sendo dada em relação aos meios de graça é útil para ajudá-lo a transformar aquilo que ele tem que fazer. Porque, veja, eu termino dizendo, a transformação, este processo é cooperativo. A santificação é uma obra do Espírito e também nossa.
onde a soberania de Deus e a responsabilidade humana, neste caso, caminham de mãos dadas. Então tem coisas que só Deus faz, tem coisas que Ele espera que a gente faça. Usar meios de graça, olhar nesta perspectiva de puritanismo, né? Essa perspectiva de santificação, essa perspectiva de, como a gente está trabalhando até na nossa igreja lá, enfim, todas essas coisas que carregam no seu escopo ferramental, instrumental para a transformação da vida, não pode ser negligenciado. Porque a gente negligencia uma, outra, e daqui a pouco a caixa de ferramentas está abandonada no canto enferrujando, né? Muito obrigado, reverendo Carlos, por estar com a gente. Que bênção é a gente poder ver que a transformação ela é possível, não pelas nossas forças, não pela cultura, não pela sociedade, mas porque é o Senhor que nos transforma e que pode mudar a sua vida. Se você está nessa situação de vício complicado, atolado em questões, Deus pode transformar a sua vida. Reverendo Carlos, quem quiser te procurar nas redes sociais, o senhor pode compartilhar aqui o seu Instagram, por favor? Meu Instagram é @carlosfernando_rev, REV no final. Vai ser um prazer poder continuar essas conversas por lá também. E a igreja que o senhor pastoreia é a igreja? Igreja Presbiteriana Peniel, fica na Rua do Horto, na Zona Norte, né? Número 632. O nosso Instagram também é IP Peniel Oficial. Então, IP de Igreja Presbiteriana, com 2 né? P's, né? IP Peniel. Peniel Oficial. Também vai ser um prazer receber tantos quantos queiram adorar a Deus conosco lá. Um prazer também. Amém. Muito obrigado ao senhor. Vamos agora para o nosso Momento Ezion. Vivemos uma época marcada por incertezas, opiniões rápidas e uma enxurrada de ideias que tentam moldar nossa maneira de pensar. Em meio a tudo isso, como manter uma fé sólida? No livro A Fé na Era da Ilusão, o reverendo Marcos Mello faz uma análise profunda da cultura contemporânea e mostra como o cristão pode permanecer firme em um mundo que frequentemente troca a verdade pela aparência. Você vai aprender como discernir o que é real do que é ilusão, como fortalecer sua convicção bíblica e como viver uma fé inteligente, consistente e resistente às pressões. Uma leitura que abre os olhos, fortalece o coração e nos chama de volta ao essencial, o Evangelho. Venha até a Livraria Ezion, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou acesse o site www.editorezion.com.br e adquira já A Fé na Era da Ilusão. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, a editora Ezion é a editora missionária, a editora que tem todo o seu lucro revertido para a obra missionária da Junta de Pinheiros e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, é uma bênção quando você compra lá, porque você está ofertando para a obra missionária, além de ter bons conteúdos de livros e leituras. E hoje, a gente vai recomendar aqui para você A Fé na Era da Ilusão, este livro do reverendo Marcos Mello, que esteve com a gente no primeiro episódio, e ele trata justamente sobre pornografia e sobre como que a gente lida com essas dificuldades em uma cultura imersa. Temos o soft porn, temos as propagandas, temos tudo aquilo que favorece a gente a fugir da verdadeira masculinidade, vivendo uma vida pornograficamente errada. Esse livro é interessante porque ele mostra que a fé numa era de ilusão, ao contrário do que a gente pode achar, o discipulado acontece o tempo todo. Então os corações são sempre discipulados. A questão é, discipulado por quem? Discipulado para quem? E discipulado de que forma? Por isso esse livro, ele com certeza será uma bênção para a sua vida, para despertar alguns alertas importantes, porque esse mundo, com a sua sabedoria deturpada, ele tem uma capacidade muito interessante de pegar bons conceitos, deturpá-los e nos fazer não ficar atentos. É isso aí. E também, obviamente, o nosso livro Forjados, também pela editora Ezion, você pode buscar o site editoraezion.com.br e lá fazer a compra
do livro Forjados, também A Fé na Era da Ilusão, do Reverendo Marcos, e você está também ofertando para a obra missionária. Que bem esse episódio de hoje, Reverendo. Hoje foi demais. Reverendo Carlos, eu já sabia que ia ser bom, porque é meu amigo. Só trago gente boa, mas me surpreendeu. Muito bom. Uma bênção. Essa jornada de libertação, ela também é fundamental para os homens. A gente precisa que a Bíblia nos confronte e que a gente mude de vida. O Espírito Santo é o agente que transforma a vida do homem, que se permite vulnerável à ação da palavra de Deus. Como, de fato, uma bigorna. Não é isso, Reverendo? Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Foi uma bênção hoje, né, Reverendo? Foi demais. O tema daria espaço para a gente conversar por muitas horas. Foi muito, muito edificante. É sempre importante que a gente se permita deixar ser trabalhado pela palavra de Deus e ser transformado pelo Espírito Santo. A Bíblia sempre nos confronta sobre nossas ações, atitudes, e isso é uma bênção. E o discipulado é isso, é a gente se confrontado e cada dia mais se parecer mais com Cristo. Muito bem, a gente te aguarda no próximo episódio. Lembrando que se você quiser adotar o discipulado na sua igreja, você pode entrar em contato com a gente, né, Reverendo? Muito bem. Tanto pelo nosso Instagram, forjados.academy, como também pelo e-mail, que é forjados@ippinheiros.org.br, e também pelo nosso WhatsApp, que vai estar ali embaixo. É 11 96639 2103. Só nos acessar, a gente ajuda aí a implementar o discipulado na sua igreja. Se você é um pastor, um líder de ministério de homens, líder da OPH, ou encaminha para o seu líder, para ele entrar em contato com a gente também. É isso aí. E continue acompanhando tudo que aqui é feito, nos ajude a levar essa mensagem mais longe. Então, por favor, curta esse vídeo, comente, compartilhe, coloque nos comentários aí as suas considerações, as suas dúvidas, até porque nos próximos programas terá um momento muito especial de nós pegarmos algumas dúvidas e trabalharmos à luz da Escritura. Que Deus te abençoe. Até o próximo ForjaCast. Deus abençoe você. Nos vemos em breve.